Imagine só, deputados participam de uma sessão plenária transmitida ao vivo pelo YouTube. Enquanto um dos colegas discursa, outros se distraem com seus celulares. Você já deve ter visto essa cena em algum lugar, né? Mas um projeto de tecnologia da Bélgica promete acabar com a, digamos, falta de foco de certos parlamentares. O The Flemish Scrollers utiliza o reconhecimento facial para identificar os políticos. Então, publica uma mensagem no Twitter. Caro distraído, concentre-se, junto com um pequeno vídeo do seu pecado. O político também é marcado na publicação. Esse projeto é obra de um artista visual belga chamado Dries de Porter. Ele garantiu que o objetivo não é repreender políticos desatentos, mas apontar os riscos do sistema de vigilância em massa. Meu nome é Amanda Lemos e hoje eu vou te explicar como funciona o reconhecimento facial e o que o futuro reserva para essa tecnologia, inclusive no Brasil. O reconhecimento facial é um método para identificar ou verificar a identidade de uma pessoa usando apenas o rosto. Uma câmera inteligente consegue distinguir características como a distância entre os olhos, a largura do queixo e o comprimento da boca. Esse sistema já é aplicado em diversas situações no nosso cotidiano. Filtros no Instagram, para se cadastrar em um banco ou para desbloquear o celular. E também está na segurança pública. O reconhecimento facial ele tem várias etapas, desde a preparação da base de dados que será utilizada até você tentar fazer com que o match aconteça, o algoritmo tentando reconhecer o que é o rosto, tentando reconhecer partes dos nossos rostos que conseguem tornar o match mais preciso. O nosso olho, parte aqui da nossa bochecha, algumas curvas do nosso rosto são importantes para poder fazer com que o algoritmo seja mais preciso. Com a imagem capturada, um software faz como se fosse uma assinatura facial, semelhante à digital de um dedo. Essa assinatura é comparada com outras já armazenadas no banco de imagens ou de assinaturas de pessoas que se pretende identificar. Se for compatível, a pessoa é reconhecida. O reconhecimento facial pode ser usado de duas formas: autenticação e identificação. O uso para autenticação é comum em aplicativos. Por exemplo, quando desbloqueia o celular ou para validar o cadastro em um banco digital. A câmera é ativada e o smartphone utiliza o seu rosto para reconhecer você. Esse tipo de uso, que é o que a gente chama de uso do reconhecimento facial para autenticação, você liga a câmera do celular, utiliza o seu rosto para reconhecer se você é de fato o usuário. Quando a gente tem esses tipos de sistemas de emprego, a gente tem uma tecnologia que faz para você a pergunta: você é quem você afirma ser? A segunda possibilidade é a do reconhecimento para identificação, como, por exemplo, câmeras de monitoramento nas ruas. A pergunta que a tecnologia faz é: quem é você? A partir daí, o sistema capta seu rosto e compara com uma base de dados, que pode ser uma lista de procurados pela justiça, de pessoas desaparecidas ou de títulos de eleitor. Segundo o estudo do Instituto Grapé, a tecnologia é usada no país desde 2011. Até 2019, foram ao menos 47 casos de implementação de reconhecimento facial em 15 estados. A aplicação ganhou um incentivo em 2019, quando o então ministro Sérgio Moro baixou uma portaria que incentiva o uso do reconhecimento facial na segurança pública. Com o projeto piloto em Frente Brasil, 5 municípios aderiram voluntariamente e receberam 19 milhões de reais em 2019 e mais 25 milhões em 2020. O objetivo do Ministério foi fazer experimentos para um programa nacional para tratar casos como homicídios e crimes violentos. Todos os testes já foram encerrados e os resultados estão em processo de avaliação e possuem acesso restrito segundo o Ministério da Justiça. O Em Frente Brasil deve ser expandido para outros 15 municípios, ainda sem data prevista.
Mas o uso do reconhecimento facial no Brasil não para por aí. Um novo sistema de identificação biométrica promete acelerar a solução de crimes, desaparecimentos e identificação de corpos aqui no Brasil. A Polícia Federal poderá cruzar dados como impressões digitais e reconhecimento facial. No dia 5 de julho de 2021, a Polícia Federal anunciou que iria implementar o ABS, a Solução Automatizada de Identificação Biométrica. Basicamente, o sistema vai unificar dados de secretarias de segurança estaduais e criar uma grande base de dados nacional. Nos próximos 4 anos, o ABS deve identificar 50 milhões de pessoas usando cruzamento de impressão digital e reconhecimento facial. O programa é uma evolução do AFIS, o Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, usado há 16 anos pela Polícia Federal. De acordo com a APF, o ABS entrará em funcionamento abastecido com cerca de 22 milhões de dados já coletados pelo sistema anterior. O investimento de 40 milhões de reais veio do Fundo Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A previsão é que o sistema deve estar completamente implementado até junho de 2022. Mas por que você deve se preocupar com a criação de um banco biométrico nacional e com o reconhecimento facial? Segundo algumas organizações, muitos dos casos se concentram na eficiência e na implementação, e acabam esquecendo a transparência dos resultados. De acordo com o Laboratório de Políticas Públicas e Internet, existem ao menos 22 casos de monitoramento facial pelo governo em 2021. Os pesquisadores entraram em contato com todas as partes envolvidas na implementação da tecnologia, desde o setor público até as empresas. E o que eles descobriram não é nada legal. A pesquisa concluiu que o emprego de tecnologias de vigilância não está sendo acompanhado por uma regulação específica, muito menos passa clareza na prestação de contas à população. Além disso, são poucas as empresas envolvidas no processo, e as tecnologias usadas vêm do exterior: China, Israel, Estados Unidos e Reino Unido. A partir dessas conclusões, ficam as dúvidas. Quem pode ter acesso aos nossos dados? Por quanto tempo? Qual é a finalidade? Qual banco de dados vai ser usado? E qual a precisão da tecnologia? Quem cuida do assunto no Brasil é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor no Brasil desde setembro do ano passado. A lei é responsável por literalmente cuidar de todos os nossos dados, desde o uso de CPF em farmácias até políticas de privacidade em sites, como aqueles avisos de utilização de cookies. A legislação tem 2 definições de dados. O primeiro é o dado pessoal, uma informação que caracteriza alguém, como o número de RG, CPF ou carteira de motorista. O segundo é o dado pessoal sensível, aquelas informações mais íntimas que precisam de um contexto e que dificilmente podem ser modificadas, como a entonação de voz, íris, nome social e a face. A lei traz algumas exceções como segurança pública, segurança nacional, segurança do Estado e investigação criminal. Nesses casos, os dados devem ser tratados por uma lei à parte. Ela ainda não existe e é um anteprojeto que corre na Câmara dos Deputados, o que quer dizer que pode sofrer mudanças. E como funcionaria na prática? Ela ficaria responsável, por exemplo, por delimitar a forma e o tempo de armazenamento das imagens de uma câmera de vigilância de uma cidade, ou até o período de armazenamento de imagens de pessoas suspeitas de algum crime. Mas qual seria o melhor caminho legal para a proteção de dados? Para ajudar no debate, o Instituto Igarapé fez um estudo em que compara a legislação em 3 países. No Reino Unido, existe uma tendência de autorização do uso do sistema de reconhecimento facial a partir de uma tentativa de enquadrar essa nova tecnologia dentro da legislação pré-existente. O Reino Unido tem uma tradição de utilização de sistemas de vigilância já há alguns bons anos, e há um arcabouço legal que visa regulamentar essa tendência tecnológica, e aí eles utilizam esse arcabouço para enquadrar novas tecnologias que sigam por caminhos semelhantes. E esse enquadramento é feito por meio de um auxílio de estratégias, de documentos, de guias produzidos pelo próprio governo para auxiliar o poder público nessa comparação entre ver o que já pode ser enquadrado dentro da legislação pré-existente e aquilo que precisa de novos direcionamentos. A França segue um caminho intermediário.
ela não tem uma lei específica, mas permite o uso mediante avaliações e acompanhamento de um conselho consultivo. É um uso experimental, que ainda deve ser regulado. Já os Estados Unidos são muito mais rígidos e vão pelo caminho do banimento. Um caso específico chamou a atenção no ano passado, quando a polícia usou reconhecimento facial para rastrear ativistas durante os protestos do Black Lives Matter em Nova York. Um manifestante negro de 28 anos foi acusado de agressão após supostamente gritar com um megafone no ouvido de um policial. Ele acabou tendo uma, digamos, visita de policiais na sua casa sem um mandado de busca e apreensão. A China também ficou conhecida por usar a tecnologia durante os protestos em Hong Kong em 2019, quando manifestantes picharam câmeras de vigilância. Naquele ano, o registro facial para novos usuários de celulares virou obrigatório no país. Também entrou em vigor uma lei para ampliar o banco de dados de faces e para, teoricamente, aumentar a eficiência do reconhecimento. Um exemplo em expansão é a da rede chinesa Skynet. Sim, exatamente como no filme Exterminador do Futuro, que administra os dados de aproximadamente 18 bilhões de chineses. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The Skynet funding bill is passed. O reconhecimento também serviu para encontrar pessoas desaparecidas. Segundo notícias do South China Morning Post, uma família reencontrou um parente que estava perdido há mais de um ano, enquanto outra reencontrou um filho sequestrado havia 32 anos. Essa tecnologia traz muitos detalhes que precisam de atenção. Além da questão da segurança dos dados, ele também tem problemas quanto à sua taxa de eficácia. A gente já fez uma série de testes no Brasil e que mostrou que, de um modo geral, a maior parte das tecnologias, se não todas as ferramentas de reconhecimento facial, tem uma taxa de acerto muito menor frente a rostos de pessoas negras, rostos de pessoas não brancas e não homens, digamos assim, né? Um caso no Rio de Janeiro ilustra bem como o reconhecimento facial pode ser falho. Em 2019, uma senhora inocente foi confundida com uma criminosa já presa desde 2015. A PM não informou se existe um relatório público ou a porcentagem de acertos e erros do reconhecimento. Durante a utilização, 63 pessoas foram presas após serem detectadas pelo sistema. O projeto foi interrompido devido à pandemia, mas a polícia também alega que o sistema deve retornar somente após uma definição jurídica sobre o tema. Essas tecnologias elas já são conhecidas internacionalmente pelos seus erros e principalmente pelos erros que recaem sobre a população negra. Já é bem documentado, já existem muitas análises, muitos relatórios de impacto dessas tecnologias em relação à população negra, que é mais confundida e que muitas das vezes é violada nos seus direitos com o uso desse tipo de tecnologia. Então, já sabendo desse histórico e desse contexto internacional, é muito grave que a gente tenha no país um avanço gigantesco dessas tecnologias sem que haja uma reflexão sobre o impacto, né, que elas terão na população negra, que já é a população mais violentada e excluída, né, da sociedade brasileira. Muitos especialistas acabam usando como argumento a precisão para dizer que é mais seguro você usar uma tecnologia como essa. E um dos perigos de você ter essa afirmação é que você acaba naturalizando a vigilância. Mesmo em fase de testes, a suposta rapidez em solucionar casos com reconhecimento facial tem sido um atrativo para o setor público. Mas qual o custo de tudo isso? Apesar de ainda haver um longo caminho para regular o uso do reconhecimento facial, sua aplicação já extrapolou as telas do cinema e o desbloqueio do celular. Resta saber agora se a implementação da tecnologia em larga escala para o setor público vai acontecer de maneira transparente no Brasil. Tchau!